Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Estamos na segunda semana do tempo comum. Hoje é dia de São Sebastião, por ser mártir, a cor é vermelha. E São Sebastião é padroeiro do Rio de Janeiro, tá? É o santo padroeiro. Algumas considerações a fazer neste dia, porque você já vai ver várias homilias que no Padre Paulo Ricardo, o Padre Reginaldo Manzotti também vai acabar falando sobre a vida desse santo, então eu não vou me ater à vida do santo. O que eu vou dizer é uma questão que eu observo muito, principalmente nessas regiões aí do Sudeste, né? E provavelmente pode acontecer aqui para a região Sul, mas é mais para o Sudeste, na região do Rio. Existe o sincretismo religioso, tá? Isso é histórico, antropológico, não tem como combater, a não ser o combate pessoal de cada um, a renúncia. Então, no dia de São Sebastião, vai ter muitas pessoas falando várias coisas de São Sebastião que não é o São Sebastião católico, então é preciso tomar cuidado. É que nem devoção de São Cosme e Damião, associar Nossa Senhora em Iemanjá, né? Então, isso não pertence à Igreja Católica. Tá? E a mesma coisa, essa interação religiosa existe na figura de São Sebastião também. Né? Então, cuidado, veja qual São Sebastião você está honrando nesse dia. Mas vamos supor que você não é devoto de São Sebastião, mas procure saber quem foi ele. Bem interessante a história de vida dele. Tá? E não podemos fazer reducionismo de santos, né? Vamos tentar procurar qual que é o carisma, do que ele morreu, as consequências, porquê e etc. Né? Sempre é bom estar avaliando isso, ainda mais quando são santos assim muito antigos. Para antes da Idade Média, no tempo dos inícios da Igreja Católica, né? Então, quanto mais antigo é o santo, mais se perdem detalhes, perdem algumas nuances. É a mesma coisa você entrar numa igreja super antiga em que a pintura está desgastada, sabe? Aquela imagem do santo está desbotada, aí reduzem ele como o santo dos bichinhos, como São Francisco, santo casamenteiro, como Santo Antônio, São Sebastião, chamam ele de santo das pessoas que são homossexuais, né? Não sei por quê. Não sei por que essa ligação. É santo para todos, né? Independente da sua orientação sexual. Isso eu já ouvi assim, ruídos, né? Não na Igreja Católica, mas fora da Igreja Católica. E também, né, temos que acabar com algumas coisas erradas que a gente pensa também sobre orientações sexuais. Todo mundo fala, mas homossexual pode frequentar a igreja? Ué, pode, desde que mantenha a castidade, como nós heterossexuais, né, mantemos aí o decoro privado e público, né, da nossa vida privada e pública, certo? Não está excluído. O que não dá é, de repente, você levar, quer dizer, você não, desculpa, mas a pessoa levar o namorado ou a namorada de forma pública, né? Aí tem que ser bem orientado. Acredito que isso mesmo assim também não dá para excluir, tem que orientar. Por falar sobre esse tema tão delicado, que é a orientação sexual, na questão da homossexualidade, já falei aqui, repito, existe um grupo bem discreto chamado Courage. É uma espécie de pastoral que orienta pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo, né? E é dentro da Igreja Católica, tá? Então procura o grupo Courage, caso você seja essa pessoa que se converteu, precisa domar os desejos, né? Porque é assim como nós heterossexuais também queremos manter a castidade, seja solteiros ou casados, a gente precisa domar nossos instintos, né? Não é fácil, mas tem que ficar na luta. Enfim, já falei, né, o pitaco para esta segunda-feira. Então vamos começar a liturgia da palavra fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 a 23. Naqueles dias Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. E Saul disse: Fala. Então Samuel começou:
por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo até que fossem exterminados. E por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 49, com o refrão: A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios? A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é o que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aclamação. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não fazem isso? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vou fazer um pitaco referente à primeira leitura. Se vocês têm me acompanhado aí desde a semana passada, vocês têm observado que nesse período do tempo comum temos feito as primeiras leituras baseadas na vida do profeta Samuel, que é o profeta que depois vai ungir o rei Davi. Mas até chegar ao rei Davi tem um longo percurso. Primeiro, a forma como ele nasceu, a mãe dele, Ana, que o consagrou antes dele ter sido gerado no ventre dela. Então, se você andou perdendo alguma parte aí dos meus áudios, sugiro então que você procure qual que foi a liturgia. Não precisa vasculhar meus áudios, pode seguir na liturgia da palavra do dia 6 de janeiro, tá? A primeira leitura, que começa no primeiro livro de Samuel. E aí hoje, nesse dia de São Sebastião, nós também estamos no livro de Samuel, no capítulo 15, já bem avançado, e aí eu sugiro que você retroceda 1 ou 2 capítulos para trás para entender. É assim, na leitura de domingo não foi citado essa passagem, então, a passagem de Samuel, foi feito do profeta Isaías.
Mas se você estiver acompanhando desde pelo menos sábado, dia 18, você vai ver que o povo quis um rei. Deus ficou muito magoado, mas falou para o profeta Samuel: tá bom, eles querem um rei, vou dar um rei. Agora, vai na casa daquela pessoa, tal, você vai ver um jovem muito bonito, com uma aparência forte, com uma liderança, uma presença forte. Então é esse que vai ser o escolhido para rei de Israel, que foi o rei Saul. Só que o rei Saul, como eu já falei, ou se não falei, falo agora, ele fez um pecado gravíssimo que é sinalizado aqui na leitura de hoje. No versículo 22 diz: Mas Samuel replicou: O Senhor por acaso quer holocaustos e sacrifícios, ou quer obediência à sua palavra? Isso aqui também remete a uma parte do Evangelho em que Jesus fala aos fariseus assim: de que adianta fazer tanto dízimo, seja da hortelã, das ervas, fazem dízimo até do que não precisa, né, para Deus, fazem sacrifícios suntuosos, quando na verdade no coração está querendo a morte de um irmão. É a intenção, né? E o Evangelho também de Jesus diz, antes de ofertar qualquer coisa para Deus, um grande sacrifício, um pequeno sacrifício, deixa no altar, vai lá para os teus irmãos que você está de mal e faz as pazes. É assim que ele fala também. E aqui casa direitinho também. Por quê? É por isso que é preciso retroceder um pouco na leitura para entender qual foi o pecado de Saul, porque as ordens de Deus Todo-Poderoso foram claras. Era necessário exterminar os amalecitas e não se apropriar dos despojos, principalmente metais preciosos. Era para deixar de lado. E o que Saul fez? O desejo do coração dele era ganancioso. Saul reteve as riquezas dos amalecitas. E aí aqui acontece duas coisas que você precisa também fazer a sua meditação da palavra para ver se você observa isso. Primeiro, além de Saul ser desobediente ao que Samuel, porque Samuel era a boca de Deus na época, além de ser desobediente às ordens de Deus Todo-Poderoso, ainda se entregou ao próprio desejo do coração, que foi a ganância, e o desejo de mentir. Por quê? Porque depois Samuel vai falar: eu fiz isso. O que Saul fala? Ele diz: não, está certo. Porque existia duas maneiras de Saul, sabe, realmente de tomar decisão nesse caso. Samuel confronta Saul: você fez errado, você desobedeceu a Deus. Capaz, o que ele fala antes? Capaz, eu não peguei o rei Amalecita, eu não exterminei os Amalecitas. Eu fiz com que o povo pegasse as melhores primícias dos Amalecitas e ficasse para eles. Tipo, deu uma de advogado do demônio. Quis se justificar e piorou a situação. Esse é o pecado de Saul. Tanto é que depois, no final, Samuel é claro: o Senhor, ele te rejeitou, tu não és mais rei. Só que não é só questão, olha, ser rejeitado por outros seres humanos dói, né? Mas pior coisa, meu irmão, minha irmã, é ser rejeitado pelo Deus Todo-Poderoso. Porque ele tira a graça dele, retira o Espírito Santo, e aí aquele espaço é ocupado por espírito imundo. Você pode até não concordar com o que eu estou falando, mas você faz a experiência, lembra de alguma coisa do passado ou vê como é que está a tua vida hoje. Pede perdão para Deus e não se justifique. Eu não gosto daquela pessoa, eu tenho um ódio mortal dela. Então fale abertamente para Deus, você e Deus lá no sacrário. Eu tenho um ódio da pessoa, quero matar. Fala. Deus mesmo fala: eu prefiro uma pessoa que seja dura que nem uma pedra de gelo, ou seja quente ou seja fria. Agora a morna não tem condições. E morna é aquela hora que você justifica as coisas. Você sabe que está errado, eu sei que estou errada, e vou lá e justifico: não, mas eu fiz isso porque... A gente fica de mimimi na frente do sacrário, na frente do padre, né? O Senhor não gosta de mimimi. Ou você fala abertamente: eu quero que aquela pessoa sofra um acidente, quebre os dentes, porque eu não gosto da pessoa. Pronto, fala assim para Deus. Nem que seja lá em oração no íntimo mesmo, fale. Agora, desejar fazer uma novena para que a pessoa quebre os dentes, aí já é outro detalhe, né?
Isso eu já percebi lá no velário da paróquia. Eu participo às vezes de novenas perpétuas, o fluxo de gente é muito grande e dá pra ver, até pela cor da vela, que o negócio ali, sei lá o que que é aquilo que a pessoa tá pedindo, né? E não deve ser pra ela mesma, deve ser pra outra, né? Já me passou essas coisas pela cabeça. Nem tudo é tão inocente assim, sabe? Aí é outro detalhe, mas assim, o que que eu tô querendo dizer? Lá na frente a gente vai ver o desenrolar de Davi, principalmente naquele pecado grande que ele faz, que ele erra bem feio também. Só que Davi ouve o profeta Natã e fala já na hora que ele é repreendido: eu pequei mesmo, pequei diante dos olhos de Deus. E começa a fazer jejum, começa a chorar, veste saco. Infelizmente aquele filho da traição morre, não vinga. Aí, mas Davi está com a consciência tranquila, entregou a situação para Deus, se mostrou mesmo obediente. Então, é aí que tá. Pecar, tanto o rei Saul quanto o rei Davi vão pecar. A questão é como reagir diante da reprimenda de Deus, né? E mesmo que você se justifique, pelo menos se arrependa, né? Porque o rei Saul não se arrependeu. Continuou duro, que nem uma pedra, obstinado, até o fim. E aí a gente já sabe o fim dele, né? Ah, porque Saul é mau. Não, a gente pisa na bola que nem o rei Saul. Quantas vezes que a gente não faz mimimi? Então essa primeira leitura, esse é um indicativo, né? Da gente retomar também a leitura, ver se é isso mesmo. Só estou dando uma indicação, não estou querendo aqui impor a minha opinião, mas é o que eu vi na leitura e no estudo da palavra com relação a essa situação de Saul, que depois tem um desdobramento lá na frente com o rei Davi. Com relação ao evangelho de hoje, que os fariseus falam, né? Essa parte era sempre uma coisa meio difícil para compreender, né? E agora me veio uma situação assim, que é a questão do vinho novo em odres novos. Muitas vezes a gente tem condutas com relação à participação da missa, à nossa vida católica cristã e tudo, só que já estamos ficando velhos, né? O odre está velho. E aqui os fariseus apontam para Jesus, falam assim, mas por que teus discípulos não jejuam como os do João Batista? Já começa por aí, os fariseus colocavam no mesmo nível João Batista e Jesus. Eles não viam que Jesus é o Senhor e Salvador em forma corpórea, corpo e sangue. E divindade, caminhando com os dois pezinhos no chão. Já começa assim. Isso é uma forma de desqualificar mesmo Jesus. Isso acontece várias vezes, os fariseus fazem isso. E Jesus fala, enquanto o noivo estiver aqui, não é permitido jejuar. Aí vem aquela meditação. Você jejua no domingo? Porque se você está jejuando no domingo e você está participando da missa, desculpa falar, mas você não está certo. Jejuar você tem de segunda a sábado para jejuar. Fazer jejum, penitência e mortificação. Domingo não é dia. Por quê? Porque a gente recebe Senhor Jesus. Então, eu estou falando de pessoas que efetivamente participam da Santa Missa todo domingo, mas que de repente estão fazendo jejum no domingo. Por quê? Porque estamos na presença do Senhor. Você recebeu a comunhão do Senhor, se você é daqueles que participa de missa cedo, né? Você participa da missa, então você está com o Senhor Jesus no corpo. Então você não faz jejum, porque é o dia consagrado ao Senhor. Isso é um detalhe. Segundo ponto é como receber o sopro do Espírito Santo, um novo ensinamento, algo que você está pedindo. De repente você não está pedindo mais coisas materiais, você está pedindo uma coisa mais espiritual, uma coisa vinda dos céus, algo novo, uma graça nova. Mas se o seu odre, o corpo, o pensamento, a estrutura mental ainda é velho, então é necessário pedir a graça de ser odres novos, ter uma abertura, visão, de repente, conduta, renúncias de coisas velhas e assim vai. Essa também é um outro ponto pessoal de meditação. Bem, meu irmão, minha irmã, acabou o pitaco, graças a Deus, ninguém também é obrigado a aguentar eu, me aguentar, né? Então eu desejo a todos um ótimo 2020, caso ninguém tenha desejado a você, porque infelizmente nós vivemos tempos assim meio estranhos, né? As pessoas estão vivendo meio atropeladas e ficam tristes. Não estou dizendo que são infelizes, são tristes, né? Então, um ótimo ano consagrado ao Senhor, ao Sagrado Coração de Jesus,
ao Imaculado Coração de Maria e ao Coração Santo e Casto de São José. Desejo a todos paz e bem. Fiquem em paz. Tudo de bom para vocês.